Eu dei aos meus pais um investimento inicial de $50.000, mas eles deram o dinheiro ao meu irmão viciado em jogos. Quando cheguei à casa deles para assinar os papéis, eles me disseram que decidiram dar o dinheiro ao meu irmão viciado em jogos, em vez de usá-lo para o negócio. Meu pai disse friamente: "E seu irmão precisa de uma segunda chance. Você sempre se dá bem." Eu não disse nada. No entanto, quando eles descobriram a conta bancária, o sonho tinha um cheiro. Ou, pelo menos, aquele que eu estava tentando construir para os meus pais tinha. Cheirava canela quente, pão fresco saindo do forno, e o aroma escuro e reconfortante de café recém-passado. Por 5 anos, esse cheiro fantasma foi meu companheiro silencioso, meu motivador. 5 anos sem viagens de fim de semana com amigos, almoços simples comidos na mesa do escritório enquanto os colegas saíam, canalizando meticulosamente cada dólar que sobrava do meu emprego como engenheiro para uma conta de poupança dedicada. Não era só pelo dinheiro, os contrabarras cifrão 50.000 que finalmente consegui juntar. Era sobre dar aos meus pais, Richard e Susan, algo que eles sempre mencionaram com saudade, mas nunca acharam possível. Uma pequena padaria acolhedora própria. Um legado. Minha mãe uma vez suspirou, olhando pela janela da velha casa no subúrbio. Algo caloroso e real para deixar para trás. Meu pai, um homem mais acostumado com planilhas do que com massas, assentia, com uma ternura rara nos olhos normalmente pragmáticos. Padaria Aurora da Suzy, ele disse uma vez. Tem um bom som. Essas palavras plantaram uma semente. Eu, Michael, o filho sempre responsável, talvez até excessivamente, decidi fazer essa semente crescer. Não era um capricho. Passei noites e fins de semana mergulhado em pesquisas. Demografia de bairros potenciais, preços de aluguéis de espaços comerciais pequenos, custo de fornos industriais e batedeiras usadas. Encontrei um ponto de esquina perfeito, banhado de sol, na rua principal de uma cidade vizinha, com bom movimento de pedestres e uma vitrine praticamente implorando por uma exposição de croissants folhados e cupcakes coloridos. O plano de negócios que escrevi era completo. Conservador, até. Eu queria que aquilo funcionasse para eles, queria dar a eles uma forma alegre e envolvente de passar os anos de aposentadoria. Algo além de simplesmente assistir TV durante o dia. A única nota dissonante nesse plano, de outro modo harmonioso, era meu irmão mais novo, Ryan. Ryan, que vivia passando por uma fase difícil, sempre às portas de algum plano mirabolante para ficar rico que inevitavelmente dava errado, deixando meus pais angustiados, e mais vezes do que deveriam, recorrendo às suas modestas economias. Aprendi a ignorar a ansiedade constante que vinha junto com qualquer pensamento sobre o Ryan. Essa padaria, esse presente de contrabarra cifrão 50.000, era para a mamãe e o papai. Era o sonho deles, e eu ia realizá-lo. Senti um orgulho silencioso crescer no peito toda vez que pensava nisso. Eu era o consertador, o confiável, e isso parecia o conserto definitivo, uma contribuição realmente positiva e duradoura. O último passo era a papelada. Abri uma nova conta corrente conjunta, depositando os contrabarra cifrão 50.000 nela. Eu era um dos titulares, junto com eles, mas os fundos estavam claramente definidos e um presente para a abertura da padaria. A proposta de aluguel para o ponto na rua principal já estava preenchida, só precisava das assinaturas deles e do depósito inicial. Tinha tudo isso em uma pasta de papel manila bem organizada, pronta para nossa reunião no domingo à tarde. Na semana anterior, as ligações com eles tinham sido estranhas. A voz da mamãe, normalmente calorosa e animada quando falávamos sobre a padaria, estava tensa, com um entusiasmo forçado. "Ah, Michael, querido, estamos tão animados para te ver domingo", ela cantarolou. Mas quando tentei confirmar alguns detalhes sobre o fornecedor de equipamentos que eu tinha encontrado, ela mudou de assunto rapidamente. "Ryan está passando por uma fase difícil de novo", ela mencionou, com a voz baixando, antes de imediatamente mudar de assunto para o clima. O papai foi ainda mais evasivo, desviando de qualquer detalhe com um ríspido: "Falamos quando você chegar, filho." Um pequeno e frio nó de inquietação começou a se formar no meu estômago, uma sensação indesejada que tentei afastar focando na imagem do rosto deles quando eu apresentasse o plano final. Até comprei uma garrafa do espumante favorito deles, o Martinelli Sparkling Cider, do tipo mais sofisticado, para celebrarmos. Então, no sábado à noite, uma mensagem de texto do Ryan apareceu no meu celular. "Ouvi dizer que você vem aqui amanhã." Grande novidade, hein? O emoji piscando pareceu estranho, quase zombeteiro. Fiquei olhando para ele por um longo tempo, com um nó frio no estômago apertando ainda mais. Ryan raramente demonstrava interesse em qualquer coisa que eu fazia, muito menos com um toque de superioridade. Balancei a cabeça, dizendo a mim mesmo que estava exagerando. Isso era sobre a mamãe e o papai. O domingo chegou, um dia de outono claro e fresco. Enquanto dirigia até a casa dos meus pais, onde cresci, uma onda de nostalgia me envolveu.
O rangido familiar do balanço da varanda ao ser pego pelo vento, os vermelhos e amarelos vibrantes do bordo que papai plantou quando eu tinha 10 anos, a tinta levemente desbotada das venezianas, era uma casa de memórias, de joelhos ralados e bolos de aniversário, de ansiedades não ditas e sacrifícios silenciosos. Hoje eu esperava que fosse uma casa de pura alegria. Mas no momento em que entrei, o calor que eu esperava parecia ausente. O ar estava denso, pesado com uma tensão não verbalizada. Meus pais estavam sentados na sala, não com a antecipação animada que eu havia imaginado, mas com uma espécie de formalidade rígida. Papai estava à beira de sua poltrona, os nós dos dedos brancos de tanto apertar os apoios de braço. Mamãe sentava-se ereta no sofá, com as mãos entrelaçadas com força no colo. E lá, esparramado na outra ponta do sofá como se fosse o dono do lugar, estava Ryan. Um sorriso debochado nos lábios, os olhos brilhando com uma confiança elegível e inquietante. A garrafa de espumante que coloquei sobre a mesa de centro, ao lado de uma pilha de revistas antigas, pareceu encolher sob o peso da atmosfera do cômodo. Oi, eu disse, minha voz soando artificialmente alta no silêncio. Tenho toda a papelada da conta da padaria e o contrato de locação para o ponto na rua principal. Levantei a pasta de papel Manila, com um sorriso que mais parecia uma máscara mal ajustada. Mamãe torceu as mãos, o olhar saltando de mim para papai e depois para Ryan. Michael, querido, ela começou, a voz tremendo levemente. Nós precisamos conversar. Papai pigarreou, um som seco e áspero. Ele encarava um ponto em algum lugar sobre meu ombro esquerdo. Filho, ele disse, a voz plana. Houve uma mudança de planos com o dinheiro. O nó frio no meu estômago se solidificou em um bloco de gelo. Meu sorriso se desfez. Mudança de planos? Repeti, as palavras com gosto de cinza. O que você quer dizer? Está tudo pronto. Do outro lado da sala, o sorriso de Ryan se alargou. Ele parecia um gato que não só tinha encurralado o canário, como já o tinha devorado. Meu pai, Richard, finalmente encontrou meu olhar, seus olhos refletindo um misto de desconforto e uma estranha determinação que eu não esperava. Bem, filho, ele começou, com aquele tom cuidadosamente razoável que ele usava quando estava prestes a dar uma notícia desagradável, sua mãe e eu temos pensado muito, e o Ryan realmente precisa da nossa ajuda agora. Desesperadamente. Ao lado dele, minha mãe, Susan, assentiu, os olhos implorando por uma compreensão que eu ainda não conseguia alcançar. Ele se meteu em mais um problema, Michael, disse ela, com um sussurro ansioso. Há algumas dívidas. Ele só precisa de um recomeço, querido. Uma chance de verdade, desta vez. Ele prometeu. A ladainha familiar. Ryan sempre prometia. Um frio começou a subir pela minha espinha, arrepiando a nuca. Problemas? Perguntei, quase num sussurro. A garganta apertada, sufocando. Que tipo de problema? E o que isso tem a ver com o dinheiro da padaria? A pasta de papel Manila em minhas mãos de repente parecia pesada, seu conteúdo, sem sentido. Foi Ryan quem respondeu, a voz carregada de um direito irritante. Olha. É simples, maninho. Ele se endireitou um pouco do seu jeito largado no sofá, com uma arrogância casual no corpo. Preciso da grana para resolver umas coisas, respirar um pouco e me reerguer. Papai e mamãe concordaram. Isso é mais importante agora do que uma padaria velha empoeirada. Padaria velha empoeirada? Repeti, olhando para ele, depois para os meus pais, a descrença lutando com uma compreensão nauseante que surgia rápido. O ar da sala parecia estalar. Vocês estão dizendo que vão dar os contrabarra cifrão 50.000. O meu contrabarra cifrão 50.000, que eu juntei durante 5 anos, para o Ryan? As palavras saíam como cacos de vidro da minha boca. A expressão do meu pai endureceu, qualquer traço de desconforto desaparecendo, substituído por uma frieza pragmática. Seu irmão merece uma segunda chance, Michael, ele declarou, a voz sem calor algum, cada palavra como um golpe de martelo. Você sempre se dá bem. Sempre se vira. Vai ficar bem. E isso é família. Família ajuda a família. Família ajuda a família. A frase, que um dia foi um mantra reconfortante em nossa casa, agora soava como uma piada cruel, uma justificativa para o injustificável. Meu sucesso, meu trabalho duro, estavam sendo usados como uma arma contra mim, como razão para ignorar minha contribuição. Meu presente, disse minha mãe, a voz trêmula, mas firme. Em uníssono com meu pai, ela completou. Ele prometeu. É a última vez, Michael. Ele realmente vai mudar de vida com isso. Só precisa dessa grande chance. Os olhos dela imploravam, mas tudo o que eu via era um poço sem fundo de permissividade no qual o Ryan os arrastaria, e agora a mim também, sem remorso. Um zumbido começou nos meus ouvidos, um som abafado e contínuo que, por um momento, apagou todo o resto. A traição não era só uma ideia abstrata.
Era uma sensação física, como um punho se fechando ao redor do meu coração, espreitando o ar dos meus pulmões. Meu peito apertava como se tivesse sido envolvido por arame farpado. O sonho meticulosamente planejado. O cheiro de canela e pão fresco, tudo se dissolvia em uma fumaça amarga, acre. A rejeição casual de 5 anos de sacrifício, o favoritismo descarado, quase alegre. Era uma ferida profunda, visceral. Senti as lágrimas ameaçarem, mas as contive. Uma fúria fria começava a substituir o choque. A sala de estar, antes tão familiar e acolhedora, de repente parecia hostil, estranha. Cada foto de família sobre a lareira, eu com aquele sorriso banguela, Raya na primeira bicicleta, todos nós em alguma praia esquecida, pareciam me zombar, acusações silenciosas em seus rostos sorridentes. Não disse nada. O silêncio se estendeu, grosso e sufocante, preenchido pelas expectativas não ditas deles e pela minha incredulidade fervente e muda. Minha mente, geralmente rápida e analítica, estava dormente e depois começou a correr. Revivia cada palavra, cada expressão. Olhei para a garrafa intocada de espumante sobre a mesa de centro. Depois para a pasta Manila nas minhas mãos. Agora parecia um adereço de uma peça da qual eu não queria mais fazer parte. Levantei-me, devagar, deliberadamente. Meus movimentos estavam rígidos, robóticos. Meus pais e Raya me observavam, com um lampejo de incerteza nos olhos. Talvez esperassem uma discussão, uma súplica ou, no mínimo, uma concordância relutante e ressentida. Já tinham visto isso de mim antes, pequenas batalhas que eu cedia em nome de uma paz frágil. Mas dessa vez, algo dentro de mim tinha se quebrado fundo demais. Peguei a pasta. Agora, seu peso era um fardo, não uma promessa. Peguei a garrafa de espumante. Minha voz, quando finalmente saiu, estava inquietantemente calma, desprovida de qualquer emoção. A voz de um estranho nos meus próprios ouvidos. Entendi. Sem mais nenhuma palavra, virei as costas e saí da casa. O clique da maçaneta atrás de mim foi suave, mas, naquele silêncio carregado, soou tão final quanto um tiro. Não olhei para trás. O estrondo da porta do carro, um instante depois, foi o único som que quebrou de fato o feitiço. Um ponto final na traição deles. Não fui embora imediatamente. Encostei o carro um pouco mais à frente, fora da linha de visão deles, as mãos apertando o volante com tanta força que meus nós dos dedos estavam brancos. Minha respiração vinha em suspiros curtos e irregulares. Tremores percorriam meu corpo, uma reação retardada ao choque. Então, com uma clareza fria e resoluta, peguei o celular. Os dedos, escorregadios pelo suor repentino, atrapalharam um pouco enquanto eu abria o aplicativo do banco. Meu coração martelava contra as costelas, como um pássaro frenético preso numa gaiola. Naveguei até a conta conjunta, aquela que eu havia criado com tanta esperança. Lá estava, os contrabarras cifrão 50.000, ainda intactos, intocados por eles. Eles nem se deram ao trabalho de olhar ainda, tão confiantes estavam em seu plano. Com alguns toques decisivos na tela, iniciei a transferência do valor total, cada centavo, de volta para minha conta pessoal. Transferência pendente. As palavras brilharam na tela. Prendi a respiração. Transferência concluída. Um pequeno suspiro escapou dos meus lábios. Não havia triunfo ali. Nem satisfação. Apenas uma sensação profunda de perda, obscurecida por uma raiva justa, fervendo por baixo da dormência. Engatei a marcha e dirigi para longe, a imagem da casa da infância encolhendo no espelho retrovisor. Já não era um santuário de aconchego e pertencimento, mas um monumento a uma traição pessoal e devastadora. Lá dentro, naquela sala sufocante, como vinha saber mais tarde, meus pais e Ryan, num primeiro momento, sentiram um alívio tolo por eu não ter feito uma cena. Por eu não ter discutido. Eles provavelmente atribuíram minha saída ao meu padrão habitual, em mágoa inicial, capitulação eventual. Ryan, eu podia imaginá-lo, provavelmente já estava mentalmente gastando dinheiro, visões de fichas de cassino ou alguma nova empreitada fadada ao fracasso dançando em sua mente. Passaram-se 1 ou 2 horas. Ryan, impaciente como sempre, sem dúvida começou a pressioná-los. Vamos logo, vamos resolver isso, consigo imaginá-lo dizendo, talvez até estalando os dedos. Tenho gente esperando, sabe? Promessas a cumprir. Meu pai, provavelmente soltando um suspiro de relutância fingida, encobrindo sua ânsia de agradar o filho favorito, teria entrado na conta bancária usando seu velho laptop lento. Minha mãe, eu imaginava, estaria espiando por cima do ombro dele, com o coração acelerado de nervosismo. Então veio a confusão. Richard teria semicerrado os olhos para a tela. Isso é estranho, murmuraria, talvez ajustando os óculos. O saldo está zerado. A voz de Susan, afiada pela incredulidade. Zerado? Como assim, zerado? Você tem certeza? A transferência foi feita do lado do Michael.
Richard, o rosto empalidecendo ao clicar no histórico de transações, o sangue fugindo do rosto. Ele pegou de volta, sussurraria, as palavras mal saindo da garganta. O Michael pegou todo o dinheiro de volta. E então, a explosão. Ryan. O quê? Sua voz. Eu quase consegui ouvi-la em um grito agudo de fúria e incredulidade. Aquele desgraçado ingrato e egoísta. Depois de tudo que vocês me disseram, depois de prometerem que o dinheiro era meu. Ele já estaria de pé, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado, o rosto distorcido de raiva. Talvez até socasse a mesa de centro, fazendo as velhas revistas tremerem. Isso é culpa de vocês. Gritaria para nossos pais. Vocês deviam ter feito ele concordar na hora. Vocês sempre deixam ele passar por cima de vocês. Vocês são frouxos com ele. Meus pais, paralisados por um momento, logo seriam consumidos pelo próprio tipo de pânico. Susan começaria a chorar, a voz carregada de um pesar teatral. Como ele pôde fazer isso com a gente? Com o próprio irmão. Depois de tudo que fizemos por ele? Meu pai, com o rosto branco como papel, estaria dividido entre a raiva contra mim e um medo brutal, instintivo. Medo do temperamento volátil de Ryan e, mais urgente ainda, medo das pessoas que Ryan havia mencionado, os credores obscuros cuja paciência claramente se esgotara. O pretexto frágil do sonho da padaria teria evaporado num instante, revelando a realidade feia e desesperada da vida endividada de Ryan, uma realidade da qual agora meus pais eram os únicos responsáveis. O ataque de Ryan teria continuado, cheio de acusações, culpas e talvez até ameaças sobre o que seus credores fariam se ele não os pagasse até certo prazo. A fachada de família cuidadosamente construída desmoronou, e eles ficaram encarando o abismo que cavaram com as próprias mãos. Meu celular começou a tocar pouco depois de eu chegar ao meu apartamento. O identificador de chamadas mostrava pai. Olhei para ele, meu polegar pairando sobre o botão de atender, depois deixei cair na caixa postal. Um momento depois, ele vibrou de novo. Mai. Fiz o mesmo. As mensagens de voz seguintes foram um coquetel previsível de emoções. Primeiro, a voz do meu pai, tensa de fúria contida, exigindo que eu me explicasse. Depois, a voz mudava para um tom quase suplicante, implorando para eu consertar a bagunça que você causou. Então minha mãe, com a voz carregada de lágrimas e um tremor treinado de culpa, me acusava de crueldade, de destruir a família. O Ryan está arrasado, Michael. Apavorado. Como você pôde ser tão cruel? Cada palavra era como uma picada, mas a ferida crua da traição inicial era grande demais para essas frases causarem dano real. Uma resolução fria se firmou nos meus ossos. Respondi a ambos com uma única mensagem, direta. O dinheiro era para a padaria. Como não existe padaria, o dinheiro voltou para mim. Não está aberto à discussão. E então, pelo bem da minha sanidade, bloqueei os dois números. Eu precisava de espaço, silêncio. Um momento para processar a implosão do que eu sempre considerei família. A primeira pessoa para quem liguei foi Sarah. Sarah, minha amiga de infância, agora uma fiada paralegal com atitude direta, ouviu pacientemente enquanto toda a história suja saía de mim, minha voz falhando às vezes apesar do esforço para me manter firme. Quando terminei, houve um breve silêncio do outro lado da linha. Então ela disse. Fez bem, Michael. Finalmente. Meu Deus, eles estão se aproveitando da sua boa vontade há anos. Esse seu irmão, e seus pais que só reforçam isso. E agora? O que você vai fazer? A validação dela foi como um bálsamo. Uma voz sensata no meio do caos. Mas mesmo com o apoio da Sarah, naquela noite, sozinho no silêncio do meu apartamento, o peso completo das ações deles, e das acusações, desabou sobre mim. Esse era o meu fundo do poço. A campanha de difamação começou quase imediatamente, com uma velocidade assustadora. Tia Patty, a irmã mais nova do meu pai, uma mulher por quem eu sempre tive um carinho silencioso, me ligou no dia seguinte, com a voz baixa e aflita. Michael, querido, eu não sei o que está acontecendo, mas a Susan me ligou hoje de manhã, em estado de histeria. Ela me contou, bom, ela disse que você prometeu uma grande quantia ao Ryan para tirá-lo de um problema terrível, e que no último minuto, você cruelmente retirou essa ajuda, deixando ele em perigo. Ela disse que você sempre foi difícil. Ingrato. As palavras me atingiram como um golpe físico. Eles não estavam apenas com raiva. Eles estavam tentando destruir a minha reputação, distorcendo a narrativa para me pintar como vilão, e a si mesmos, junto com o Ryan, como as vítimas. Meu peito se apertou como se tivesse enrolado arame farpado ao redor dos meus pulmões. Uma onda de náusea me invadiu. Olhei para a foto da família no criado mudo, uma relíquia de um tempo mais feliz, ou talvez apenas mais ingênuo, e senti um isolamento profundo. Será que eu era o vilão? Será que eu estava sendo irracional?
As muralhas cuidadosamente construídas da unidade familiar deles se fecharam, e eu estava do lado de fora, tremendo no frio. A casa onde cresci, cada lembrança de repente parecia estrangeira. Cada foto sorridente, uma acusação. Naquela noite, meu telefone tocou com um número desconhecido. Quase ignorei, mas algo me fez atender. Michael? Era minha mãe. A voz dela estava rouca, histérica, quase irreconhecível. Michael, você precisa ajudá-lo. Você não entende. Mãe, eu te disse. Não. Você escuta. Ela gritou. E então as palavras saíram como uma enxurrada de confissão em pânico. Nós já prometemos o dinheiro às pessoas para quem o Ryan deve. Prometemos que ele teria o valor até amanhã. Seu pai até deu a palavra dele, Michael. Com base nos seus cifrão 50.000. Ele disse que já era como se estivesse na conta do Ryan. Antes mesmo de você chegar aqui para assinar os papéis da padaria. Achamos que você entenderia. Achamos que você só ia aceitar, você tem que devolver o dinheiro. Fiquei paralisado, com o telefone apertado contra a orelha. O ar do meu apartamento parecia mais frio, mais rarefeito. Antes mesmo de eu chegar para assinar os papéis. Eles não apenas desviaram os fundos. Eles já tinham comprometido preventivamente o meu dinheiro, minhas economias de uma vida, baseados numa suposição grotesca de que eu ia simplesmente aceitar. Toda a conversa de domingo, o interesse fingido pela padaria, a história da mudança de planos. Tudo tinha sido uma encenação. Um teatro desprezível. A traição não foi uma decisão impensada. Foi premeditada, calculada. Meu estômago se revirou. Mãe, disse, com a voz perigosamente calma. Você ouviu o que acabou de dizer? Do outro lado, um soluço engasgado. Depois, o silêncio. Ela desligou. Afundei no sofá, o telefone escorregando dos meus dedos dormentes. Uma clareza fria e terrível começou a se formar no meio dos destroços das minhas emoções. Aquilo era muito pior do que eu imaginava. Liguei imediatamente para Sarah, a voz trêmula ao relatar o que minha mãe acabará de dizer. Ai, Michael, ela suspirou, a voz carregada de compaixão e indignação. Isso vai além de drama familiar agora. Eles comprometeram seu dinheiro de forma fraudulenta. Você precisa documentar tudo. Cada ligação, cada mensagem, cada centavo. O que mais eles esconderam de você todos esses anos? A pergunta dela ficou no ar, pesada, sombria. O que mais, de fato? Movido por uma nova raiva gélida e pela orientação pragmática da Sarah, comecei a cavar. Tirei caixas antigas com extratos bancários que guardava para fins fiscais. Revirei e-mails arquivados no laptop. Me obriguei a revisitar memórias que havia suprimido ou minimizado. Era como cutucar uma ferida sabendo que sangraria, mas precisando ver a extensão do dano. O padrão que surgiu era nauseante. Os cifrão 5.000 emprestados para o Ryan, supostamente para um curso de programação que ele nunca frequentou. Um e-mail da minha mãe cheio de elogios pela minha generosidade. Os cifrão 3.000 para reparos urgentes no carro depois que o Ryan foi pego fazendo racha. Um saque apressado da minha poupança, com a garantia do meu pai de que seria devolvido. E então, a maior de todas. Aquela que fez meu sangue gelar. Os títulos do meu fundo universitário. Sempre acreditei que uma parte tinha sido usada para pagar a faculdade, e o restante reinvestido, como meus pais haviam me dito. Mas, fuçando entre e-mails antigos, encontrei uma mensagem cuidadosamente redigida da minha mãe, de quase 15 anos atrás. Ela havia pegado emprestado, palavras dela, uma quantia substancial de 5 dígitos dos meus títulos universitários para cobrir uma das primeiras dívidas significativas de jogo do Ryan. Ela encheu o e-mail de platitudes manipuladoras. Você é um filho tão bom, Michael. Sempre tão compreensivo. Vamos devolver com juros. Claro. Isso é só uma medida temporária para ajudar seu irmão a se reerguer. O pagamento, é claro, nunca aconteceu. Os juros eram uma ficção cruel. Eles mentiram ativamente para mim durante anos, dizendo que o dinheiro estava crescendo em um investimento seguro, enquanto meu próprio futuro era casualmente saqueado para sustentar meu irmão que falhava constantemente. O total, incluindo os cifrão 50.000, era estarrecedor. Eles não apenas haviam apoiado o Ryan, e eles haviam me drenado sistematicamente. Justo quando eu encarava aquele velho e condenatório e-mail, a tela escura com o peso de suas implicações, a tia Pat ligou de novo. A voz dela estava hesitante, carregada de culpa. Michael, disse ela, suavemente. Eu preciso te contar mais uma coisa. Me sinto péssima. O Richard e a Susan, eles já sabiam que o Ryan estava enfiado com agiotas havia semanas, antes mesmo de você falar do dinheiro da padaria.
Eles estavam desesperados. Eu ouvi uma conversa. Eles estavam dizendo que a sua oferta pela padaria era a única saída do Ryan. Que precisavam te convencer de que o dinheiro era para o sonho deles, quando na verdade, sempre foi para as dívidas do Ryan desde o início. Ela fez uma pausa e completou. Me desculpa tanto, Michael. Eu devia ter te avisado. Fui covarde. As palavras dela foram como os últimos pinos se encaixando numa fechadura muito feia. O sonho da padaria não tinha sido apenas deixado de lado ou desviado por oportunismo. Tinha sido um golpe deliberado, um plano cínico, uma armadilha cuidadosamente preparada para a minha conhecida generosidade. Meus contrabarra-cifrão 50.000 não foram uma sorte para o Ryan. Eles eram o alvo exato de um esquema desesperado e manipulador. A profundidade da decepção era de tirar o fôlego. Armado com esse arsenal de verdades aterradoras, a confissão involuntária da minha mãe, as provas concretas do fundo universitário esvaziado, a longa lista de empréstimos passados e o testemunho da tia Patty, eu sabia o que precisava fazer. A ideia de um confronto me enchia de pavor e, ao mesmo tempo, de uma determinação sombria. Sarah, sempre leal, insistiu em ir comigo. O Sr. Chun, o advogado que Sarah me indicou após a ligação histérica da minha mãe, já havia redigido e enviado uma carta formal de cessar e desistir aos meus pais, proibindo mais qualquer tipo de assédio e afirmando o meu direito legal sobre os fundos recuperados. Ele recomendou uma última declaração presencial, clara, diante de uma testemunha, para encerrar de vez aquele vínculo financeiro tóxico. Aceitei encontrá-los, mas nos meus termos. Uma sala neutra e pequena em um centro comunitário local. Não no meu apartamento. E certamente não na casa deles, agora território inimigo. Eles chegaram juntos em Richard, Susan e Ryan. O rosto do meu pai era uma máscara de desaprovação sombria. Minha mãe parecia pálida e abatida, os olhos vermelhos, vagando ansiosos pela sala fria. Ryan se largou na cadeira, emanando uma energia agressiva e ressentida. Eles provavelmente ainda achavam que poderiam me intimidar ou me fazer ceder por culpa. Não faziam ideia do que eu sabia agora. Sarah sentou-se ao meu lado, uma rocha silenciosa de apoio, com seu caderno e caneta prontos. Michael, começou meu pai, a voz baixa e áspera. Isso já foi longe demais. Você está destruindo esta família por causa de dinheiro. Deixei a acusação pairar no ar por um momento. Depois, encarei-o diretamente, firme, frio. Não, pai, disse eu, com a voz surpreendentemente firme, sem o tremor que sentia por dentro. Vocês, a mãe e o Ryan, destruíram essa família muito antes de hoje. Isso não é só pelos contrabarra-cifrão 50.000. Parei. Então comecei a expor tudo, peça por peça, uma a uma. Mãe, na terça-feira à noite, você me ligou e admitiu que você e o pai já tinham prometido os meus contrabarra-cifrão 50.000 aos credores do Ryan antes mesmo de eu ir até aí no domingo. Você admitiu que aquela conversa sobre a padaria foi uma encenação. Susan ofegou, levando a mão à boca. Richard lançou a ela um olhar furioso. E eu continuei, o olhar firme. Tem também a questão do meu fundo universitário. Deslizei uma cópia impressa do velho e-mail pela mesa. Este e-mail, de 15 anos atrás, detalha como vocês pegaram uma quantia significativa dos meus títulos para pagar dívidas do Ryan. Dinheiro que vocês me disseram estar investido com segurança. Nunca foi devolvido. Então, tirei da pasta uma lista clara dos outros empréstimos, com datas e valores, tudo devidamente detalhado. Essa ideia da padaria nunca foi um sonho que vocês alimentaram. Foi uma mentira, um esquema calculado para conseguir contrabarra-cifrão 50.000 e me fazer salvar o Ryan mais uma vez. Meu pai começou a se agitar, o rosto ficando vermelho escuro. Como se atreve? Como se atreve a acusar sua mãe e a mim? E daí se foi isso mesmo? Ryan rosnou de repente, levantando-se com raiva, a voz carregada de uma fúria desesperada e cheia de direitos. É só dinheiro. Você sempre teve tudo fácil, Michael. Sempre teve mais do que o suficiente. Não é justo que você tenha tanto e eu não tenha nada. O surto dele, aquela confissão chocante, ficou pairando no ar estéril da sala de reunião. A caneta da Sarah riscava o bloco em silêncio. Minha mãe chorava abertamente agora, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Meu pai parecia completamente derrotado, como se a força tivesse sumido, encarando o filho mais novo. Olhei para o Ryan, depois para meus pais, sentindo uma clareza profunda e triste me invadir. Era o meu dinheiro, Ryan, disse, com a voz baixa, mas carregada com o peso de anos de ressentimento construído com trabalho, sacrifício e nessa família. Virei-me para meus pais. Não vou mais financiar vocês. O banco do Michael, afirmei, palavra por palavra, com firmeza, está oficialmente encerrado. Empurrei para eles as cópias dos empréstimos documentados e o e-mail sobre o fundo universitário. Não temos mais nada a discutir. O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante.
Ryan, com o rosto contorcido numa máscara de fúria impotente, soltou uma sequência de palavrões e saiu da sala batendo a porta com tanta força que as paredes pareceram tremer. Boa viagem. A saída dele foi como soltar uma válvula de pressão, embora o ambiente ainda estivesse denso de acusações não ditas e dos escombros de nossa família. Meu pai, Richard, que sempre parecerá tão imponente, tão no controle, agora parecia pequeno, murcho. Encarava os papéis sobre a mesa, as provas da longa decepção, como se os visse pela primeira vez. Não encontrou meus olhos. Minha mãe, Susan, ainda chorava, mas agora com soluços mais baixos, num som derrotado e melancólico. Não houve pedido de desculpas. Nenhum sinal de arrependimento em seus rostos. Apenas o choque entorpecido da exposição, talvez uma compreensão tardia da finalidade das minhas palavras. Ou talvez fosse só autopiedade. A essa altura, eu sinceramente não fazia questão de saber a diferença. Sarah recolheu suas anotações em silêncio. Eu me levantei. Terminamos aqui, falei, sem raiva, apenas com um cansaço profundo. Não esperei resposta. Sarah e eu saímos, deixando-os ali, sentados entre os escombros da própria destruição. Ao pisarmos no sol da tarde, respirei fundo. O ar parecia mais limpo, mais leve, apesar do vazio no meu peito. A luta, aquela que eu nem sabia que estava travando por tantos anos, finalmente havia terminado. Eu havia traçado minha linha. Não na areia, mas na pedra. Mais tarde, naquele mesmo dia, recebi uma mensagem da tia Patty. Soube que você se manteve firme. Isso exige mais coragem do que muitos imaginam. Algumas verdades doem, mas são necessárias. Estou orgulhosa de você, Michael. As palavras dela foram um pequeno consolo. Um lembrete de que nem todos os laços familiares eram construídos sobre mentiras. Nas semanas e meses que se seguiram, mantive uma política rígida de nenhum contato. Foi difícil. Houve momentos, principalmente à noite, em que uma pontada de algo parecido com culpa, ou talvez só o velho hábito, aparecia. Mas então eu me lembrava da traição calculada, dos anos sendo tratado como um recurso conveniente, e a emoção se solidificava de novo em convicção. Comecei a fazer terapia, algo que eu provavelmente deveria ter feito há anos. Desconstruir décadas de dinâmicas familiares, o papel de ser o responsável, o bom filho que precisava absorver cada impacto e tampar cada buraco, foi doloroso, mas também profundamente libertador. E os contrabarra cifrão 50.000? Estão na minha conta de poupança. Um símbolo da minha independência recuperada. Depois de muito pensar, decidi investir parte com sabedoria para o meu próprio futuro. Com outra parte, marquei uma viagem que sempre sonhei mais que vivia adiando, em uma expedição de trilha pela Patagônia. As paisagens austeras e belas, o desafio físico, a sensação de ser pequeno diante da grandiosidade da natureza, tudo isso ajudou a limpar a cabeça, a colocar as coisas em perspectiva. Usei também um valor menor para me matricular num curso avançado da minha área de engenharia, algo que sempre adiei porque estava sempre economizando para outra coisa. Desta vez, esse algo era eu. Minha amizade com a Sarah se aprofundou. Ela, junto com alguns outros amigos de confiança e uma tia Patty surpreendentemente solidária, se tornou a minha família redefinida, pessoas que ofereciam respeito mútuo, honestidade e cuidado genuíno, sem expectativas ou manipulações. A transformação emocional foi gradual, mas profunda. A dor inicial e a traição crua aos poucos deram lugar a uma raiva justa, que por sua vez alimentou uma determinação estratégica e firme. Essa determinação, uma vez colocada em prática, acabou levando a um senso de paz, uma força silenciosa que eu não sabia que possuía. Lamentei a perda da família idealizada que pensei ter, aquela que me esforcei desesperadamente para manter unida. Mas, em seu lugar, comecei a abraçar a vida mais saudável e autêntica que estava construindo para mim. Percebi que meu valor não estava atrelado à aprovação deles nem ao meu papel de salvador da família. Era algo inerente. Através da tia Patty, eu ouvia fragmentos de notícias sobre meus pais e Ryan, sempre repassadas com certa relutância delicada por parte dela. Ryan, previsivelmente, enfrentou consequências severas pelas dívidas. Com a torneira financeira definitivamente fechada por mim, não houve mais resgates. Meus pais, segundo ela, estavam lutando, financeiramente e emocionalmente. O relacionamento deles estava tenso, sobrecarregado pelo peso total e sem filtros dos problemas de Ryan e da própria cumplicidade deles em toda aquela bagunça. A imagem social que tanto prezavam na pequena comunidade em que viviam também sofreu. A verdade, mesmo quando sussurrada, encontra jeito de se espalhar. E as pessoas, especialmente em círculos pequenos e próximos, conseguem juntar as peças. A tia Patty comentou que alguns antigos amigos da família estavam se afastando dos meus pais. Não houve da minha parte qualquer sentimento de prazer ou vingança ao ouvir essas coisas. Apenas um reconhecimento triste e silencioso de que essas eram as consequências naturais e inevitáveis das escolhas e ações que eles tomaram. Anos se passaram desde então. E eu estou prosperando. Minha carreira avançou.
Estou num relacionamento saudável e amoroso com uma mulher maravilhosa, que respeita meus limites tanto quanto eu respeito os dela. E encontrei uma paz profunda. O sonho da padaria, aquele símbolo tão potente da minha devoção filial, hoje é apenas uma memória distante e agridoce. Não me lembra fracasso, mas sim uma lição crucial que aprendi. Você não pode forçar os outros a corresponderem às suas expectativas sobre quem eles deveriam ser. Tampouco deve sacrificar seu próprio bem-estar no altar da disfunção alheia. A única coisa que você pode controlar são suas próprias escolhas, suas ações, e o seu caminho de cura. Os contrabarra-cifrão 50.000 foram, no fim das contas, o preço da minha liberdade. A mensalidade de uma educação inestimável em respeito próprio e no verdadeiro significado de família. Foi um preço alto, pago em mágoas e desilusão. Mas o retorno sobre esse investimento, minha paz, minha autonomia, meu eu autêntico, foi incalculável. Foi preciso perder uma quantia significativa de dinheiro e a família que achei que tinha para finalmente me encontrar e entender o que são, de fato, força genuína e relações saudáveis.